A Virgem de Copacabana, ela é muito forte, tem muita influência aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Conta pra gente um pouco a história. Sabemos que existe um forte aqui próximo e tudo começa lá. Nasceu lá em Copacabana, na Bolívia, e veio aqui parar no Rio de Janeiro. Conta pra gente essa história. A primeira história diz que ela veio parar aqui no estado do Rio de Janeiro, não na cidade, ali na região de Suruí, hoje Magé, né? Mas não se tem documentação disso. Tá? Então isso se perdeu um pouco e, na realidade, a partir de 1732 que já se tem notícia de uma imagem que veio lá do povoado de Copacabana, que hoje é o Forte Copacabana, que era pedras no mar, né? Não tinha mais nada, né? E foi construído ali uma ermida e colocaram uma imagem que os missionários católicos que vieram com os espanhóis, né? Com colonizadores, e colocaram ali. E dali segue-se uma história, né, que chegou até aqui. Tem uma história toda anterior, né, que é a imagem que os missionários trouxeram no forte, está até hoje lá numa paróquia perto do forte, né? E essa aqui, a história, aí sim com documentação, diz que quando esse templo foi erigido em 1977, no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro de 1977. Porém, antes, desde 1908, como o Monsenhor Haroldo já falou hoje, foi criada, né, pelo cardeal Arcoverde, a paróquia, né, de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, aqui. E, então, na construção anterior, numa oportunidade, em junho de 1943, o presidente da Bolívia veio aqui, nessa paróquia, e trouxe a senhora, sua mãe, né? E a mãe do presidente, como uma nativa da Bolívia, ela reparou que a imagem não era de Nossa Senhora de Copacabana. Uma história até um tanto engraçada, né? Essa imagem está lá fora, agora no nosso átrio, né, desse templo. E o governo boliviano, então, por um pedido que começou pela mãe do presidente na época, ele concedeu, né, ele doou aqui para a nossa paróquia, com solenidade, essa atual que está ali, em cima na parede, né, está suspensa. Essa imagem veio fortalecer essa devoção mariana com o título dessa história, né, da devoção de Nossa Senhora de Copacabana, esculpida pelo índio, né. Essa imagem, então, como eu falei, é concedida pelo governo boliviano, ela é uma cópia fiel, né, fidedigna da imagem que o índio fez, que está até hoje lá no santuário, que nunca saiu e nem sai, né? Na época era Nossa Senhora da Candelária, na região lá, e era interessante que ela veio com feições dos traços andinos, do seu povo, né? E uma época que tinha umas brigas das etnias da nação indígena lá, né? Então ela já chegou com esse grande recado, essa grande mensagem da paz entre irmãos, todos filhos da mesma mãe, Mamita. Sabemos que uma peça foi já construída, escrita, e está em pauta para ser publicada. Conta para a gente um pouquinho quem teve a iniciativa, qual é a sinopse dela e quando vamos ter o agrado e a possibilidade de poder apreciar essa obra. Por vários, não digo problema, vários parâmetros, né, critérios, essa peça teatral ainda não foi apresentada, né? Mas o tema, né, a sinopse, é exatamente contar a história da devoção da Nossa Senhora de Copacabana, né? Por que isso que veio para aqui na nossa cidade, no nosso bairro, que foi dado o nome por causa dela, né, desse nome, mas vivida nos dias atuais, né? Pega-se a história, a origem, e a gente faz uma aplicação desta devoção, que a consequência é uma conversão, né? A devoção causa isso, a conversão ao Filho de Deus, né? E numa época atual e aqui em Copacabana, ou seja, uma história de uma pessoa que não estava sabendo de nada e, de repente, com o serviço dos paroquianos devotos à Nossa Senhora de Copacabana, essa pessoa consegue vislumbrar, né, pela força do Espírito Santo de Deus, consegue vislumbrar uma vida nova, é transformado, né? É uma história de um surfista, inclusive, um jovem, e é uma história contemporânea, totalmente contemporânea. De hoje, exatamente, né? Agora, uma coisa muito interessante, a Nossa Senhora, ela carrega o menino Jesus. Sim. E o menino de Jesus, ele tem os 2 dedos da mão direita na posição
está dando a bênção. Então, a própria Nossa Senhora, que inclusive tem uma citação bíblica que diz, ela fala, fazei tudo que o meu filho mandar, né? Ou seja, ela se retira pela divina humildade dela e orienta a nós, né, especificamente nós hoje aqui em Copacabana, a observarmos, escutarmos e obedecermos o que o Filho dela manda. E essa mão assim da imagem do menino Jesus é exatamente para dizer que todos os milagres vêm do doador de milagres, que é Deus, que é Jesus. E ela apenas carrega ele e mostra isso repetindo o que está na Bíblia, inclusive, fazer tudo o que ele disser, né? Então, isso é uma... E a história da devoção aqui é exatamente isso que eu compreendi, inclusive, lendo o livro, que eu me baseei muito para fazer essa pesquisa, dessa apresentação e para a peça, me baseei 90% no livro do Dr. Guzmán Saavedra, né? Que é uma aula magna, né, da Nossa Senhora de Copacabana aqui no Brasil, que é o título do livro. E isso me tocou profundamente, né, porque eu também não tinha essa ideia, esse conhecimento dessa imagem. E isso veio confirmar a minha caminhada cristã, né, que fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, eis a origem da importância da devoção mariana. Isso que a gente tenta passar nas apresentações na peça teatral, quando acontecer, né, oxalá, em nome de Jesus, aconteça essa peça para todos nós, paroquianos, visitantes, para mostrar isso também, né, a importância da devoção na obediência do que Cristo quer para nós. Um grande presente que Nossa Senhora me deu também, porque eu participei na minha vida e participo dos 2 locais mais, vamos dizer, entre aspas, famosos da história da Nossa Senhora de Copacabana no Rio de Janeiro. Aqui, nessa paróquia e no Forte Copacabana, que eu servi lá e, na época, nem sabia, na década de 80, nem sabia da devoção e a vida me levou lá, né? A gente costuma dizer, o vento do Espírito Santo de Deus me levou para lá. E lá eu já, desde a década de 80, com 20 e poucos anos, eu já contemplava a imagem que estava lá, né? Não a original, mas uma que o próprio governo, me parece que foi, se a memória não falha, foi a aviação boliviana, que presenteou o governo através da aviação boliviana. Então, foi essa instituição que deu de presente para o Forte Copacabana, quando a imagem original, na história, saiu de lá e foi para a Paróquia da Ressurreição, né, que está lá até hoje, suspensa na parede como essa. E eu ficava contemplando essa imagem sem saber da história, né? E eu fui descobrir isso depois, e a minha grande alegria de saber que eu participei trabalhando no Forte Copacabana e participando aqui das atividades paroquiais com a minha esposa, que eu casei aqui também com ela. Nessa paróquia você casou? Casei aqui, né? Quer dizer, uma história, na minha vida, é muito edificante para mim e para minha esposa, né? A gente casou aqui, eu ter participado das atividades profissionais lá no Forte Copacabana, e cada vez mais eu me interesso e tento descobrir mais algumas coisas desses caminhos, né, insondáveis de Deus nas nossas vidas. Quanta história de vida, o que significa para você como ser humano a mamita de Copacabana? É demais, né? É demais. Eu até escrevi um dia que eu me lembro, tinha um programa quando eu tinha 6 anos de idade, que minha mãe botava na rádio, né, que era a Hora da Ave Maria, né? Então, esse mimo da mamita, né, com o título de Nossa Senhora de Copacabana aqui, né, me levando para esses caminhos misteriosos do amor de Deus, né? Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, que essa devoção, né, possa também ser passada por todos aí, com o que o nosso pároco Monsenhor Haroldo falou, de uma forma brilhante, né? Ele fez um resumo assim bem eclesial, né, bíblico, né? Com uma mensagem do Papa Francisco. Usou, né? E interessante é que lá no Jardim do Vaticano tem 3 imagens de Nossa Senhora. Uma é da padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, a outra é Nossa Senhora de Aparecida e a Nossa Senhora de Copacabana. A última tem entrado lá no Jardim do Vaticano. Mais de 450 mil imigrantes, 500 mil em São Paulo, muitos deles folcloristas da Associação Cultural Folclórica Bolívia-Brasil, devotos dessa Virgem. Qual seria a tua mensagem para esses lutadores bolivianos imigrantes lá em São Paulo e aqui também em Rio de Janeiro, Patujú, todos dançando o folclore boliviano ao nome da Virgencita? Estou muito contente de saber disso tudo, né, lá em São Paulo. E a minha mensagem é essa, que eu vou repetir essa mensagem, porque é uma mensagem, eu diria, divina, né? É bíblica, né?
que Nossa Senhora sempre falou, né? Quer dizer, está na Bíblia, fazei tudo que meu filho mandar, né? Então, que essa mensagem, né, dos 2 dedos, todos fiquem tomando conhecimento que é somente o único doador de milagres, que é Deus, na imagem do menino Jesus, que ele dá as bênçãos e os milagres que fazem na intercessão da nossa medianeira principal, que é a Nossa Senhora, Mãe de Deus.